Bem-vindo ao Podstart, o podcast que fala de ideias e negócios. E hoje recebo mais uma vez aqui a minha colega viajante, Raquel Dombrowski. Raquel, seja bem-vinda. Obrigado por ter como primeiro compromisso após sua longa estada na China. Quanto tempo foi? Foi 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas, 3 Mas semanas. muito intensas, né? De Muito vir aqui intensas. contar para os nossos espectadores como é que está a China hoje, né? O pessoal acha que a China é só arroz ou acha que é só bugiganga, e hoje a gente vai aclarar. Eu sei que quem te acompanha nas redes sociais já conseguiu ter uma boa ideia, né? Você fez vários stories, assim, eu acompanhei, queria muito estar lá, assim, achei fantástico, assim, ó, a viagem, mas é uma viagem que, infelizmente, não é para qualquer um, né? E conta pra gente um pouquinho. O pessoal já viu os outros podcasts, mas só para relembrar, assim, quem que é a Raquel Dombrowski, rapidamente, para a gente já entrar no nosso assunto China. Com certeza. Eu sou advogada, então eu atuo na parte de direito imobiliário. Também atuo no mercado imobiliário, especialmente com a questão de desenvolvimento de novos negócios e áreas. Gosto muito dessa parte de áreas, comercialização, porque quando a gente trabalha com áreas, eu acho que mexe muito com o imaginário, porque toda vez que eu vejo um terreno, eu já consigo imaginar o empreendimento feito naquele terreno, seja loteamento, incorporação, e a partir disso a gente tem uma boa relação no mercado. Eu consigo pensar em quem poderia ser o melhor desenvolvedor para isso. Então, eu gosto muito desse trabalho imobiliário, fora que toda vez que a gente vê um terreno, a gente já usa todo o nosso conhecimento jurídico, porque sempre tem problema, desde a parte documental, da parte de análise, inclusive a parte de aprovação de projeto. Normalmente, quem trabalha com aprovação de projeto é arquiteto. Mas eu sempre falo que um arquiteto acompanhado de um advogado que entenda é a melhor coisa que tem. Sabe que eu vou fazer um paralelo aí? A gente tem um projeto ali na Marechal Floriano e o projeto estava parado na prefeitura fazia 3 anos. Porque eles queriam fazer 2 lances de garagem e a prefeitura não permitia de jeito nenhum tal. No meio do caminho, o vizinho conseguiu uma aprovação e aí estava o arquiteto batendo cabeça com o engenheiro, com a empresa e tal, e eles nos contrataram no nosso escritório para fazer um processo contra a prefeitura de Curitiba, porque como pode, né? Aquela teoria lá que o meu amigo Silvio falava, teoria de Rabidansky, deu para um, deu para todo mundo. Então, você tem que aproveitar lá o vizinho e usar como precedente, né? Você tem as audiências públicas, você tem o deferimento e tal. E aí a gente foi fazer a análise e a gente tem a cautela de sempre, que é uma coisa que os advogados esquecem, de olhar a lei vigente. O que aconteceu nesse caso? Uma coisa muito simples. Quando o arquiteto deu entrada no projeto, era outra lei que não permitia aquilo que ele queria fazer. E a nova lei, então, permitia. Eu falei para ele, não, você só reprotocola do mesmo jeito que vai ser aprovado. Não, é impossível, porque eu já fui lá brigar. E aí, quando ele ia lá com o cara da professora da prefeitura, a prefeitura também não vai falar qual que é a lei que está vigente. Ela fala, não, já foi negado aqui, o fundamento é esse, se vira. E aí ele acabou repropondo e foi aprovado, assim, em questão de 2 semanas. É a visão legislativa e de processo. Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a atuar nisso, há alguns poucos anos, eu me lembro que eu estava falando com esse pessoal que trabalha com aprovação, eu falei assim, tá, mas cadê a petição inicial? Eu fiquei, nossa, não, como assim petição inicial? Não, cadê o pedido, o protocolo? Que, todo o processo ele começa por com um protocolo, que para nós é uma petição inicial, e depois Sim. vem a contestação, que seria, na verdade, ali a questão Da defesa do réu. da prefeitura, Sim. dizendo que sim, que não, porque, na verdade, assim, é um processo que passa por departamentos, depois Sim. vem para o departamento que defere final, que eu digo sempre que seria uma sentença do juiz, né? Então, onde é que está o departamento tal, o departamento Y? A gente tem, como a gente trabalha com processo, a gente tem uma visão holística de processo. Sim. E que a gente consegue enxergar. Então, é muito interessante isso. Mas essa parte que eu atuo, então, de direito imobiliário, essa questão toda do desenvolvimento imobiliário, dá uma visão legal. E na parte de desenvolvimento imobiliário, eu participo de várias entidades. E uma das entidades que eu participo é a ADIT, que é uma associação para o desenvolvimento imobiliário e turístico. E a ADIT eu participo já fazem uns 14 anos e nós fomos os propulsores a trazer o estudo de grandes glebas, de bairros planejados.
faz muitos anos, desde 2013, que eu vou para os Estados Unidos nos congressos de novo urbanismo, que é o CNU. Então, de lá, a gente traz as boas práticas de um bom urbanismo. E, a partir disso, eu comecei a viajar o mundo, né? Já viajei em diversos países para estudar urbanismo. Seja o que a gente chama de bom... O que é um bom urbanismo? Entre aspas, tá? Mau urbanismo, que não significa seja mau. É um tipo de urbanismo que hoje, pela sustentabilidade, a gente tenta evitar, que é o urbanismo mais americano, que é aquele que você faz assim, você desenvolve uma gleba de 1 milhão de metros quadrados, aí você coloca ali 500 mil metros para residencial, aí longe do residencial você coloca ali 300 mil metros para comercial, que é quando você vai para Orlando, Miami, você vê assim a parte do residencial, depois você vê a parte dos shopping centers, dos malls, e aí depois você vê do outro lado os escritórios. Isso aí faz com que você não tenha conexão de mobilidade dentro de um bairro. Você precisa do carro para tudo. Porque às vezes o terrenista, né, ele não entende que não basta você ter um terreno que dê para fazer 10 mil unidades habitacionais. Eu preciso pensar no arruamento, nas escolas, nas creches, em tudo que tem no entorno, né? E é legal que esse trabalho que você faz na especialidade de loteamento, você consegue ter essa visão macro do negócio. Então, você consegue já, pela experiência, né, já visualizar, poxa, para eu fazer aqui 1.000 unidades, eu vou precisar de tantas ruas. Para eu fazer 5.000, eu vou precisar de outra coisa. Mas é o que a gente chama da cidade 5 minutos. Que é, você tem que pensar numa cidade na qual, em 5 minutos, eu tenho lazer, o trabalho e os estudos dentro de 5 minutos. Legal. Caminhando, lógico, né? Sim, então, assim, a cidade ideal é essa, a de 5 minutos, que é totalmente diferente dos Estados Unidos, que é 30 minutos caminhando, e eles não têm uma arborização adequada, não tem as ciclovias, não tem a integração de transporte de ônibus e modal. Então, assim, essa é a diferença entre aspas, porque a gente não pode chamar de mau urbanismo, porque é um urbanismo, do urbanismo americano para o novo urbanismo, que é uma tendência americana também, de nós termos ali uma integração, especialmente a pé, bicicleta, modal, ônibus, trem, etc. A Smart City de Porto Belo seria um exemplo disso, seria né, um exemplo disso. E aqui em Curitiba também a gente vai ter, né? Exatamente, tanto que quem projetou ali Porto Belo está preocupado com o quê? Escola. Agora ele tem a Escola Bom Jesus, ele tem os apartamentos, ele tem o prédio comercial e também os lotes comerciais e mercado, etc. Tudo por quê? Para quem vai morar lá não vai precisar de carro para absolutamente nada. Essa é a ideia, porque hoje e lazer especialmente, parques, etc. Os Estados Unidos têm muito lazer, tem muito parque, mas você tem que pegar o carro para tudo. Eles não conseguem integrar hoje, em algumas cidades, não estou generalizando, mas eles não conseguem integrar nem ônibus, né? Você não consegue o ônibus. E se a gente vê o governo Trump agora aumentando o preço das coisas através de tarifas, se a população americana não tiver acesso a carro, como eles têm hoje, um carro hoje lá você compra com $5 mil, $10 mil. Para eles vai ser um problema muito grande, porque o modal de transporte deles é muito complicado, né? A maioria das cidades, não estou generalizando mais uma vez. Mas assim... Então, vamos falar assim, então, o pessoal de casa, a Raquel, então, além de advogada, a gente é colega da Comissão de Direito Imobiliário. Você tem alguma outra comissão? De direito ambiental. E ambiental também, né? Uma parte que eu gosto muito de estudar, que é a parte de licenciamento ambiental. Legal. E aí também, além de advogada, também corretora de imóveis. Né? Isso, nessa parte de desenvolvimento de áreas, que é a que eu mais gosto de fazer, que é a busca de áreas para desenvolvimento imobiliário, e aí a gente tem a parte imobiliária também atuando. E nisso eu busco, então, estudar, porque a minha família também tem uma empresa de desenvolvimento urbano, que a gente ajuda, então eu também busco estudar toda essa questão do desenvolvimento urbano no mundo, para a gente poder trazer tanto para
para os projetos que eu estou ajudando, quanto para a empresa da família, é a visão de boas práticas de urbanismo, misturando um pouco o que a gente vê no mundo. Já fui para os Estados Unidos, Europa, para a parte da Ásia, já fui para Dubai, já fui para Singapura, Abu Dhabi, e agora é incrível. E quando eu vou para um país, eu gosto de mergulhar na parte da cultura deles e especialmente das pessoas. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar uma bicicleta. Porque Legal. não tem como você conhecer bem uma cidade sem usar... No trem-bala, né? Eu não trem-bala, que também é incrível. Mas assim, então a primeira coisa que eu cheguei na China foi fazer corrida. Lógico que a gente gosta de esporte, então a primeira coisa é correr. E depois pegar uma bicicleta, e foi chocante, porque a gente, quando pensa em China, você pensa no Paraguai. Eu morei muito perto do Paraguai há muitos anos, né? Então você pensa no Paraguai, naquela confusão, naquela bagunça. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela limpeza, aquela organização, eu falei, não é possível. Limpo, uma segurança, é assim... É incrível a sensação de... Porque a segurança não basta ser seguro, você tem que se sentir seguro. Sim. Mas bom, a gente vai fazer um bate-bola assim, eu queria fazer um comparativo assim, Brasil, China, e aí você pode falar, sei lá, Europa, Estados Unidos e China. Mas antes disso, assim, pra gente não perder o gancho que você falou da Abaco, né? Qual que é o projeto que você colocou essa semana, inclusive no seu Instagram, lá, onde que fica aquele projeto? Nós temos alguns projetos de bairros planejados. Um deles é o Delta Ville, que fica em Biguaçu. O Delta Ville são 3 milhões de metros quadrados, no qual a gente procura levar as práticas do bom urbanismo, com o problema de segurança do Brasil. Porque o melhor urbanismo era fazer sempre loteamento aberto. Certo. Mas como a gente tem um problema de segurança, então nós fizemos um misto, um grande bairro com pequenas quadras, no qual a gente desenvolve condomínios. E aí, como a gente resolveu o problema de segurança com câmeras, etc., nós temos agora uma nova fase, que vai vir acompanhada de uma marina para integrar o transporte modal. Então, a nossa ideia é que a pessoa possa ter uma lancha e ir para a ilha de Florianópolis de barco. É uma pena que a gente não possa ter um modal decente lá, que seriam as balsas, né, de transporte. Mas, a legislação assim, não permite. Não, é complicado. Mas é falta de vontade política, né? Sim. Mas, assim, então, a nossa... E aí vai ser um bairro aberto, com toda a segurança, câmeras, qualidade urbanística, praças. Nós temos as vias comerciais, que nós estamos agora levando realmente a parte do que a população precisa, que são os mercados e etc. Tem um hospital que já se instalou lá. Então, a nossa ideia é levar as pessoas para um lugar que elas tenham lazer, com praças, árvores, urbanismo, paisagismo, e que elas possam também se sentir livres para caminhar. Porque o que é... Eu já fui para o Egito, já fui para diversos países. E qual é o melhor da China? Na China, eu realmente me sinto livre. Aqui eu não tenho liberdade. Nenhuma. Porque se eu estou na minha casa... E eu falo assim, eu quero caminhar até o mercado. É que o meu apartamento fica um pouco longe, mas, sei lá, 10 quadras até o mercadinho. Eu escondo o celular. Eu fico meio assim de colocar fone. Se eu quiser fazer a corrida no trilho do trem, eu moro perto. Eu não vou. Eu morro de medo. Nós tivemos 2 assaltos armados com a minha mãe e um roubo de bicicleta. E aí você vai andar de bicicleta? Não vai andar de bicicleta no trilho do trem. Sim, aí eu fui uma vez, eu fui caminhar, foi a última vez. Quando eu vi 2 pessoas, eu passei tanto medo, tanto susto, porque eu falei, não vou mais caminhar. Então, assim, qual a liberdade que eu tenho no Brasil? Sabe que a minha academia fica a 5 km da minha casa, né? E eu gosto de caminhar, adoro, assim, e algumas vezes eu vou caminhando. Só que sempre tem aquela situação, eu tô lá caminhando e tal, e lógico, né, homem é mais difícil a pessoa vir abordar, mas sempre passa fala assim, cara, não vale a pena, então quer saber? Vou fazer na esteira lá mesmo e boa. Então... E me diz assim, quando você desceu do avião lá na China, quando você saiu do aeroporto, assim, o que te impactou assim de cara, assim? O que me impactou, primeiro, é a infraestrutura de aeroporto. E segundo, é
a integração modal. Eu não paro de falar quando eu cheguei da integração do modal. Eu desci do avião, eu acho que não foi... Claro, até eu passar pela alfândega e tal, mas depois que eu passei pelo passaporte, acho que não deu 10 minutos, eu estava num trem-bala. Nossa. É incrível. E eu peguei esse trem-bala super confortável, paguei 20... quando eu falo em... Eu vou falar sempre em real. Sim. Porque, assim, quando você falou assim, nossa, porque viajar para a China é difícil. Viajar para a China é super barato. Fora a passagem aérea, é muito barato a China. Para nós, na verdade, é o mesmo preço. Uhum. Do real, você desconta ali uns 20%, mas praticamente é o mesmo preço. Então, de lá eu saí, eu paguei R$23. Nesses R$23, eu fui de trem-bala até a integração do metrô. Quando eu cheguei no metrô, eu desci, facilmente peguei um outro metrô e fui muito próximo ao meu hotel. Então, a integração do transporte na China é incrível. Incrível. Aí, quando eu desci com a minha mala, eu simplesmente caminhei em calçadas incríveis. Uhum. Não tive problema com calçada. Deu pra andar de salto tranquilo? Deu pra andar. Eu não estava de salto. Tudo bem que eu viajo super light, né? Eu viajei 3 semanas com uma malinha de mão. Então, também não era tão difícil. A gente vai entrar nesse mérito, porque tem algumas, nos bastidores assim, algumas colegas suas falam assim, como é que a Raquel consegue? É, uma malinha de mão, mas a gente é acostumado a viajar, então a gente sabe que quando a gente leva aquelas malas gigantes, a gente só usa o máximo o que caberia numa malinha de mão, se você for analisar. Então, a gente é muito prática. E assim, a integração, a estrutura e a integração modal e depois, quando eu desci, isso que eu estava sem internet quando eu cheguei. Mas mesmo sem internet, eu consegui pegar todos os metrôs. Chegou no metrô, e paga tudo como com cartão metrô de crédito. Paga com cartão? Você só pega o celular, né? O Apple Pay. Faz passa por aproximação. Ali, aproximação e vai. Muito prático. Uhum. E daí, quando eu cheguei, eu fui fazer a minha corrida. Então, o que me impressionou foi a limpeza. Incrível. Organização, limpeza e tecnologia. Que eu já fui para o Japão. Uhum. Então, assim, a China é o Japão mais novo. Porque o Japão tem muita tecnologia. Só que, assim, a gente tem que considerar o seguinte. O Japão foi construído entre 1980 até 2005, no máximo. Uhum. E a China foi construída de 1998 até hoje. Sim. Antes de 1998, não tinha praticamente nada. A gente vê vários vídeos na internet, pessoal falando que o Brasil tinha tudo para ser a China hoje, né? O Brasil era mais tecnológico do que a China. É que, assim, eu amo o povo brasileiro, mas só faltam os chineses aqui. Vamos falar desse comparativo que eu acho que é importante. Mas os chineses são pessoas incríveis, incríveis. Incríveis. É determinação, vocação para o trabalho, né? Eles não têm disciplina, eles não têm. É um povo muito sofrido, realmente. Você sente neles o sofrimento. E eles sempre foram. Eles são uma sociedade milenar, né? Então, eles sempre trabalharam desde milhares de anos até hoje. A sociedade brasileira também, porque nós somos formados por europeus, né? Sim. Mas é um pouco diferente a mistura do... Isso aí dá um podcast da cultura, inteiro, né? Eu gosto de estudar muito o desenvolvimento do ser humano desde os primórdios. O porquê que, se você for analisar, é o seguinte. Se você pegar a linha do Equador... os povos da linha, entre os trópicos da linha do Equador, não se desenvolveram tecnologicamente. Quem se desenvolveu foi dos trópicos para cima. E a China, realmente, ela pega o porque a gente tinha praia, calor, né? Então você pode ver que onde está o desenvolvimento da sociedade. Então, isso é muito interessante. Isso vem com o clima. Então, o povo que estava aqui antes dos europeus chegarem, usavam folhas, e a China há milhares de anos já usava linho, né? Então é uma diferença muito grande. E nós somos formados por europeus, índios e negros, né? Então é uma mistura legal, é um povo bem legal. Mas assim, existe essa diferença cultural. Então isso é uma coisa que a gente tem visto, que é uma coisa que eu vi muito, que foi muito
muito chocante para mim, que eu me lembro que eu falei, nossa, eu não acredito que não tem um papel de bala no chão. Nada. E ainda eu vi porque lá o problema da China hoje, para mim, eles fumam muito. Ainda não chegou a lei do fumar nos ambientes fechados. E tem aquele problema que quando eu fui para lá, que eles têm aquele problema que durante a pandemia, eu vi muita reportagem sobre isso, eles escarram muito. É cultural isso, é muito estranho. Mas, assim, são essas duas questões culturais ali. Ao fumar é incrível. Mas, assim, eu cheguei a ver um rapaz que a bituca dele caiu, ele voltou, juntou e jogou no lixo. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que ele fez isso. Mas sabe que incrível. eu fumei por um tempo, é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas eu queria muito ter pego a época que os advogados fumavam nas audiências. Imagina que bacana. O juiz, doutor, tem uma pergunta assim, excelência? Né? Imagina. Lá ainda quase tá, lá, assim. virar advogado na China. Quase assim. Nossa, eu fui tomar um café da manhã. Quando eu vi o cara fumando e ali pegando comida no café, eu chamei a mocinha e falei, não quero não. Pode, né? Tudo na mímica, né? Sim. E como é que é, falando na mímica, como que o pessoal se comunica lá? A maioria fala inglês nos lugares ou realmente, só mandarim? É muito fácil se comunicar lá, porque eles são o chinês. Por que o chinês é mais avançado que o americano? Porque o chinês nasceu com o celular na mão, praticamente. Porque eles não têm o notebook. E o americano, ele veio pro desktop, depois o notebook, depois o celular. Então, eles têm... a gente usa muito... Eles já automaticamente vão no celular. E a gente conversa muito através do celular. Faz então, intérprete. nem nos hotéis, praticamente, as pessoas falavam inglês. Então, mas era muito fácil. A gente ia no celular, eles pegavam deles, eu pegava o meu, porque ainda não... E aí a gente ia, assim. Mas é interessante falar inglês, porque como a gente tem cara de europeu, eles já vão direto no inglês. Então, se eu não soubesse falar inglês, seria um problema, porque aí eu ia ter que pegar o celular deles, colocar no português, ou ia ter que pegar o meu celular. Ia demorar um pouquinho mais para me comunicar. Porque eles vinham primeiro com o tradutor já direto no inglês, inclusive o policial. Ele já vinha para mim já no inglês. Então, se eu não falasse inglês, ia ser um perrengue ali. Mas agora o Google Meet já está com uma tradução simultânea. Já. Eu não cheguei a testar ainda, mas isso está bem legal, assim. Você fala em português, a pessoa coloca na língua dela e eles já vão conversando diretamente. Ainda estava faltando um tradutor que automaticamente detecta a língua, porque ainda eu tinha que mudar. Do meu celular ele já detecta automaticamente. Agora, outra coisa que me surpreendeu foi a tecnologia, porque os aplicativos que eles usam é incrivelmente melhor que o nosso. Mas usa o TikTok? Não, usa TikTok, mas o que eles usam? O WeChat e Alipay. É incrível. O WhatsApp é dinossauro. O WeChat faz tudo. O WeChat... Eu pago, eu recebo dinheiro, eu converso. E outra coisa, eu fiz amizade. Essa amizade que eu fiz com 4 chineses foi muito legal. Eu estava num lugar, num café. E na China, eles têm... Quando você vai, tem os lugares históricos. No Japão também é assim. E parece que na Coreia também. Na Coreia ainda não fui. Mas você aluga roupas de época... E você caminha e tira fotos para postar na rede social. Sim. Então, a gente vê muito isso. E eu estava sentada no café e comecei a tirar foto das meninas, que estavam lindas. Eu amo as roupas. E elas estavam lindas e tal. E aí, uma das meninas veio... Eu vi que o olho dela brilhou, porque eles não têm muito contato com o estrangeiro. Sim. E aí, ela pegou e começou a falar comigo. Daí, ela falou assim, me passa teu WeChat. E aí, a gente começou a falar pelo WeChat. E o WeChat, ele traduz simultaneamente. Eu não preciso... É incrível, legal. É incrível. E a gente... E conversando com esses jovens, como eu, lógico, né? Assim, da mesma idade. Eu tive me despertou muito do porquê a China está como ela está.
E eu perguntei para eles, até tem que dar um oizinho no grupo que a gente fez do WeChat. E ela estava assim, ela nunca tinha falado com estrangeiro. Nossa, Nunca tinha que falado, legal. né? Daí eu falei assim, olha, você tem que aprender inglês. Eu falei para ela, estuda. Eu falei, é importante para você e tal. Aí ela falou o seguinte, eu perguntei, o que vocês vão fazer de faculdade? Porque eles tinham terminado o ensino médio e iam fazer a prova para entrar nas faculdades. Aham. Estavam bem nesse momento, né? Todos eles iam fazer inteligência artificial. Nossa. Já tem Todos faculdade de eles. inteligência artificial lá. Ela falou, informática com ênfase em inteligência artificial. Que legal. Lá existem todos eles, os 4. Então, por quê? Ela ainda falou, porque assim, hoje o governo chinês está estimulando os jovens a se especializarem nisso, porque as oportunidades estão crescendo no mercado. Então, você vê da onde existe tanta evolução. Hoje, você veja, a gente tem cursinho de inteligência artificial, Sim. que é muito vago. Eu estou tentando fazer uma pós já vi em vários lugares, inclusive fora do país, mas nenhuma delas é aquilo que eu acho que tem que ser uma pós em IA, porque a inteligência artificial não é sobre você saber do histórico, é você aprender a usar. Eu tenho, até você falando assim, eu tenho o seguinte raciocínio, pensa o seguinte, você olha lá um morro e você sabe que se você souber manusear uma picareta, você vai conseguir achar o ouro. Exato. E aí, com a IA, ela vai te dar o acesso a esse ouro, a como ser um advogado melhor, um corretor melhor, porque o grande problema da humanidade foi o quê? O conhecimento era escasso, né? Então, por exemplo, você tem que começar a estudar lá, por exemplo, filosofia. Você tem a curva de aprendizado ela é muito longa. Com a IA, você consegue isso de uma forma muito mais rápida. Claro. Acessar o conhecimento. Mas acessar o conhecimento que está posto não significa que você vai ter a transmissão desse conhecimento para si automaticamente. Você vai ser um excelente buscador. Só que você tem que aprender a pensar. Exatamente. Então, assim, eu queria até dar um overview para a gente entrar nessa parte da parte da visita técnica da viagem, porque nós fizemos uma missão técnica pela ADIT junto com o LEED China, que está fazendo um trabalho fantástico. A LEED é uma empresa do Dória, que é o ex-governador de São Paulo. Antes dele ser governador, ele criou o LEED, que é um grupo de empresários que se reúne para fazer networking. E aí tem LEED de São Paulo, acho que no interior também tem LEED Paraná, maravilhoso o LEED Paraná. Aí cada estado tem o LEED. E eles fizeram o LEED China, que é para conectar os empresários Brasil-China. Então, o Ricardo, que foi o nosso mentor lá, é uma pessoa fantástica, muito conhecimento. E ele que conectou a gente a pessoas incríveis lá na China. Então, assim, a primeira visita que nós tivemos, que foi realmente surpreendente, foi na Huawei. Você não imagina o que é a Huawei. A Huawei não é, Aqui é modem 5G, ADSL, né? Só modem. A Huawei é tudo. Eles têm de carros. Eu tenho um BYD. Toda a parte tecnológica do BYD, que dirige... Hoje o BYD, os mais avançados que tem na China, dirigem sozinhos já. Do BYD, ele está na Huawei. A Huawei produz essa tecnologia para os carros elétricos, direção autônoma, e é incrível. A Huawei é cidades inteligentes. Então, a sede da Huawei é incrível. É um palácio. Tinha um lustre lá que devia ter, sei lá, 30 metros, umas coisas assim. Eu fui para Dubai, fui para Abu Dhabi, tipo assim, sabe? Porque Dubai, assim, tudo é faraônico, né? Então, assim, uma coisa incrível. Pé direito devia ter, sei lá, uns 3 andares. Uma coisa que, quando eu cheguei lá, eu falei pra você, mármore, um chão, assim, uma coisa que não... Aí, quando a gente... A sede deles, que eles têm, é enorme. Quantos metros quadrados tem? Sei lá, 10 mil. E aí você vai passando e eles vão te mostrando toda a tecnologia que eles estão estudando e o que eles estão investindo. Para você ter uma ideia, a Huawei fez um bairro só de desenvolvimento, P&D, né? De desenvolvimento de novos softwares. Uma cidade, um bairro.
E lá ele testa todos os produtos dele. É uma coisa assim, incrível. Não existe. Eu fiquei nos Estados Unidos, fui várias vezes, fiquei 3 meses no ano passado. Não existe nos Estados Unidos isso. Não existe. Sim. E assim, a parte de cidades inteligentes deles, toda a parte de tecnologia, de inteligência artificial que eles estão usando, de segurança, tudo é incrível. Você vai andando ali, você vai vendo tudo que eles estão estudando, tudo que eles estão planejando na parte de... Agora eles estão estudando, porque não é mais 5G, né? Tem uma tecnologia muito mais... Eles é que estão desenvolvendo a tecnologia melhor, a tecnologia robótica, a tecnologia de direção autônoma, a tecnologia de drones. Não tem explicação. Eu não sei se foi você que postou o drone bombeiro. O drone bombeiro. Ó, teve um incêndio lá e o drone subiu lá com a mangueira e estava apagando fogo. O drone bombeiro, e também eu fui numa outra visita, eles têm, olha só, eles têm um cachorro, aqueles cachorros que a gente vê que é robô, e lá se eu morasse lá, eu ia pagar R$18.000. Nossa, não é nada, R$18.000 para eu ter aquele cachorro. Aquele cachorro faz tudo. Ele também é bombeiro, porque daí você tem o drone e você tem esse cachorro que vai entrando por terra. E ele é acoplado à mangueira, e aí ele tem a câmera, e esse cachorro... Ele consegue enxergar por infravermelho os pontos de incêndio e apagar. E esse cachorro, ele é usado para diversas coisas. Uma das tecnologias que ele é utilizado na construção civil é para fazer medição de obra. Então, eles soltam esse cachorrinho, ele vai andando na obra inteira e ele vai passando o scanner LiDAR. E aí ele vai todo dia na obra, vai fazendo 360 e vai medindo o desenvolvimento da obra, e também você faz o controle de qualidade. Então, assim, é fantástico. Você que está com o teu pedreiro, com aquela trena da avó medindo de metro em metro. Não, e a China já está com um robô para tudo. Um robô, inclusive, para a parte de construção civil. Então, assim, essa visita na Huawei já foi assim, meu Deus do céu. E onde fica a Huawei lá? É em Pequim. Em Pequim mesmo? Beijing. Em Beijing. Fica um pouco afastado em Beijing, mas essa cidade nova deles, se eu não me engano, é Xangai. Mas é fantástico. Depois, quem entra no YouTube e coloca, você vai ficar maravilhado. E depois a gente foi recebido na embaixada. E, assim, a embaixada nos recebeu do Brasil. E eles estão, com essa questão dos Estados Unidos, eles estão recebendo a gente muito bem. Muito bem. Eles querem muito brasileiro lá. Querem fazer negócio com o Brasil. Querem fazer negócio com o Brasil. Eles amam brasileiro. Alguém me falou assim, você usou teu passaporte italiano? Não. Lá é melhor o brasileiro. Que legal. Eles gostam do brasileiro, tanto que agora ele já não precisa mais de visto. O europeu não precisava. Também é o mesmo visto do europeu, era 30 dias. Mas eu acabei tirando meu visto igual, porque o brasileiro é só 15, né? Sim. Aí ele falou, vai com o passaporte brasileiro, tira teu visto, que e realmente, eles amam brasileiro. Você fala que é do Brasil, eles gostam muito. E a China, o que é mais incrível na China, depois a gente foi na embaixada, conversou com o embaixador, ele explicou muito essa questão da relação do Brasil com a China, e aí nós fomos visitar a parte dos edifícios, porque Pequim é uma cidade incrível. É uma cidade que você une... Eles preservam muito a história. Então, você une a parte histórica, que é a parte da Cidade Perdida, que fica no meio... Cidade Perdida, Cidade Proibida. Que fica no meio de Pequim. Você olha a Cidade Proibida e foi construída ela inteira em volta. Eles preservaram... Eles têm os rotons perto, que seriam... Assim, uma das coisas que a China, depois eu vou falar para vocês, mais faz e fez de melhor foi a urbanização, a reurb das favelas deles. É incrível. Para o pessoal de casa que não sabe, a reurb o que é? Você vai lá, faz a invasão, aí fica sem saneamento básico, sem nada, e uma hora o governo acorda e fala assim, poxa, eu posso explorar também você. Aí ele vai e faz a reurb, né? Então, falando para o leigo, então o governo vai te dar o título, você vai fazer um pagamento, lá tem um acordo, cada reurb tem um tipo de pagamento, e aí você vai estar, então, visível ao Estado, né? Então, se você não fizer o projeto urbanístico correto, você vai ter lá, começa com uma invasão, tal, vai edificando, e aí uma hora o Estado vai lá e faz a reurb, e aí te dá lá as condições. Então, é importante para o cálculo do Estado, para saber, por exemplo, quantos hospitais, escolas precisam ter em volta, isso tem mapeado também ali a população, né? Então, através da reurb é uma forma de você deixar lá o estado, a cidade mais organizada também. E a pessoa ter o título.
ter o título da com sendo, propriedade que é o mais e importante. ter também acesso a serviços básicos de saúde, que é saneamento. E a água já tem, né? Mas é o saneamento especialmente. E a China faz isso incrivelmente lá em volta da cidade, porque imagina que a cidade proibida, a China tem milhares de anos, né? Então eles têm os rutons que são, mas é que a gente não chama de parece assim, porque é uma urbanização que foi feita há milhares de anos, então é uma urbanização. É claro que eles destruíram a grande parte para construir o que é hoje Pequim, mas eles deixaram preservados. E é bem interessante, porque hoje você usa os rutons como uma parte histórica, inclusive de turismo lá. É muito interessante. E aí nós fomos visitar também a parte dos grandes edifícios, porque a China hoje, de ponta, é muito melhor que a Europa. Fui para a Alemanha, conheci os grandes edifícios da Alemanha e tal, do que a Europa e do que os Estados Unidos em questão construtiva e de grandes edifícios. É incrível. E qual é o tipo de material que eles empregam hoje lá, Raquel? Assim, você olha uma construção, toda ela em pré-moldado de concreto, eles constroem todo esqueleto. E depois eles vêm só encaixando fachada. Claro que esses grandes edifícios, eles vão encaixando os vidros. E se é residencial, eles vão encaixando ali as placas ou os blocos. Mas é tudo muito Lego. Parece um Lego, né? Eles sobem todo o esqueleto muito rápido, aquelas gruas gigantes. Concreto para fazer e depois eles vão baixando ali, vão fazendo o que eu vi mais, eles indo de cima para baixo, encaixando as fachadas. E o tempo de construção, ela chegou a muito analisar? Rápido. É igual no Brasil, 10 anos para fazer o Sena Tower? 10 anos para fazer o Terra. Nossa, lá eles fazem o Sena Tower máximo ali 3 anos. Máximo. É muito rápido a construção deles. Porque assim, lá, né, que lá não existe hora extra noturna, né? Então aqui, o cara vai trabalhar à noite, você tem que pagar o dobro para ele. Não, Sim. lá é turno. O cara que trabalha à noite ganha mesmo que trabalha de dia, ele trabalha. Por que eu tenho que pagar o dobro para ele trabalhar à noite? Então, o Brasil... a gente não pode falar muito. Não, a gente até pode falar, porque é uma questão que eu acho importante, assim, sabe? Eu tenho trazido nos podcasts, quando tenho oportunidade, que, assim, a carteira assinada é muito boa para o advogado trabalhista entrar com processo. Né? E já está virando piada na internet, inclusive. É só para isso, porque eu até convido os meus amigos, eu advogo na área trabalhista, advogados que são lá donos do escritório de advocacia e que atuam pró-reclamante, e mandar foto da sua carteira de trabalho assinada. Porque se o negócio é tão bom, por que eles não estão lutando por isso? O TRT9 agora está fazendo todo um movimento, né, para execrar a pejotização, falar que é uma coisa ruim, mas por que eles não abrem mão, então, da magistratura e não vão trabalhar de CLT? Não, né? é que se a pejotização ir bem, eles vão perder trabalho. Você pensa, mas sabe o que acontece? Quanta trabalhista que vai perder a justiça do trabalho que vive disso. Eu discordo por hoje, um fator muito... Hoje o Brasil ele vive esse problema. Você tem uma justiça estruturada em cima da CLT. Se nós diminuirmos a CLT, diminui os processos, eles perdem o emprego. Mas eu entendo o seguinte, que há a possibilidade de eles também... cuidarem dos processos PJ. Eu acho que hoje os sindicatos, e a gente vai tentar implementar isso lá no Sindimóveis, a gente quer colocar o quê? Olha, você quer ser PJ? A regra é essa. Você vai ser CLT? A regra é essa. Por quê? Eu preciso dar para a pessoa a liberdade dela crescer. A gente tem que parar com a escravidão. Eu fiz uma piada falando da China com um importador. Há 10 anos atrás, há 10 ou 15 anos atrás, meu irmão importava carrinhos para comercializar no Brasil. E aí eu fui lá, e aí o chinês, né, eu sou um tirador de sarro, e falei para ele assim, não era mais fácil importar uma criança chinesa para ela fazer o carrinho aqui? Daí ele pegou e olhou para mim bem sério e falou assim, quem você acha que é o escravo? Quanto tempo você leva para comprar uma CG? Com o salário mínimo na época, levava 10 meses. Aí ele falou, então, um chinês humilhado, escravizado na China, leva uma semana para comprar uma CG. Exatamente isso. Então, quem que é o escravizado? Lá na China, assim como nos Estados Unidos, o dinheiro dele vale. Então, lá na China, assim, o salário mínimo deles depende da cidade, lógico, né? Xangai dá para 4 mil de lá é R$3.800, Xangai, né? Aqui. E uma cidade normal da China seria mais ou menos 1.800. O salário mínimo deles é maior que o nosso. Só que com o salário mínimo deles, eles compram muito mais que a gente.
Muito mais Um amigo que a meu gente. foi pra lá e falou assim, cara, impressionante a quantidade de mulheres É. com roupas de grife, bolsas de grife. Muito. Assim, O operárias, não chinês, eram só não. a alta, né, Exatamente. sociedade. E o chinês valoriza muito marca, muito mais que o brasileiro. Então, e outra coisa, lá, porque quando a gente vai para lá, a gente vai com aquele negócio assim, que o chinês trabalha 9, 9 e 6. Das 9 às 9, 6 dias por semana. Uhum. Eu conversei com diversos chineses e não é assim. Eles trabalham exatamente como nós. De segunda a sexta, Uhum. das 9 às 6. Ou das 8 às 6 da tarde. Uhum. Às vezes até 5 da tarde. Uhum. Esse é o horário de trabalho deles. Só que, o que acontece? Eles não têm problema, que nem dizer eles, não, se precisar trabalhar sábado, eu trabalho, se precisar, mas é igualzinho a gente. No comércio, assim como nós, também trabalha 8 horas por dia, só que daí eles trabalham, fazem escala, né? Sim, Aí sim. eles trabalham. Mas assim, aí eu falei, falei pra ele, mas e esse negócio que eles falam pra gente 996? Ele falou, não, o 996 é o pessoal da tecnologia. Uhum. Esse pessoal, às vezes, até dorme na empresa. Sim. Assim como eles têm gigantes os lugares, eles têm cama, eles têm Tem cidades refeitório, dormitórios, né, que ficam eles próximos têm, às fábricas. eles trabalham pra caramba, mas num geral, especialmente, ele falou, não, a parte, por exemplo, dos operários, eles trabalham 6 dias por semana, mas eles trabalham 8 horas por dia e no outro dia eles trabalham no máximo meio período. Uhum. O carga horária deles é como nós, 44. Só que lá, assim, se precisar trabalhar mais, eles não têm essa cultura muito da hora extra. É o salário. Se você trabalhar mais, você trabalhou porque Para resolver o para problema da resolver o empresa. problema da empresa e vai. E tá tudo Então, certo. e tá tudo certo. Então, eles não têm muito essa questão da hora extra. Mas não é assim como a gente pensa. E as indústrias lá também. Porque você tem que pensar assim. Eu gosto muito de história, né? Eu li muito sobre a história da China. E foi muito interessante. Eu estava almoçando com um chinês, porque eu sempre falo. Quem é que tem mais liberdade? Eu no Brasil, que não posso sair da minha casa, que tem que morar em muros, ou o chinês que tem toda a liberdade de sair, como eu saí lá à meia-noite, andar de bicicleta na rua, com a minha bolsa, com passaporte, com celular, com tudo, e estava lá andando de bicicleta de boa. Falando na cidade. em liberdade, vamos falar do STF? Não vamos. Não vamos. Então, exatamente, quem tem mais liberdade? Aí eles não podem falar mal do governo. Aham. Né? Agora a gente, eu tenho liberdade porque eu posso falar mal do vírgula, né? É, Mais não ou menos, pode. né? Mais ou menos porque o da Van já não tem mais conta, Não, não sei não o quê, o pode. outro já não tem mais conta, já perdeu, o outro. Né? Então, assim, quem? Não, e é bom que perca, tá? A gente concorda, é bom que é perca. bom que Se falar perca. mal do governo tem que perder a conta. Também acho, né? Vamos até ficar quietinho. Mas o que eu digo é assim, e realmente, porque o que é a China, o que aconteceu com a China? A China, ela milenarmente, ela sempre teve, foi o Império Chinês, sempre teve as dinastias, que a gente chama, os reis, etc. E aí a última dinastia caiu, e nós tivemos ali na Segunda Guerra Mundial a tomada do poder pelo Mao Tse-tung, que implantou o comunismo. E o comunismo implantado pelo Mao Tse-tung matou milhares e milhares e milhares de chineses, né? Eles nunca falam ali se foi 10 milhões, se foi 20 milhões, se foi 30 milhões de chineses, né? Imagina, morreram de fome. Sim. Então, isso aí faz muito pouco tempo que eles morreram de fome. E aí a partir disso... na década de 70, Mao Tse-tung, porque assim, o problema da ditadura de Mao Tse-tung foram vários, mas a grande fome foi, ele realmente pegou todas as terras dos agricultores, você trabalhava e você não tinha meritocracia. A partir do momento que você não tem meritocracia, por que eu vou trabalhar? Então deixa que eu trabalhe, né? E aí o Mao Tse-tung não entendia de agricultura, morreu algumas pessoas que entendiam e ele simplesmente matou onde mais passou fome foi ele matou os pardais, porque ele achava que os pardais prejudicavam a agricultura, só que era eles que controlavam as pragas. Então deu grandes pragas na China, não tinha comida, a economia era fechada, não importava, morreu uma galera. E aí aí quando as pessoas passaram fome, começaram a morrer, começaram a se revoltar, teve a Revolução Cultural pelo Mao Tse-tung, que aí quem se manifestava contra, ele matou muita gente através da Revolução Cultural.
E aí ele conseguiu controlar o regime. E aí na década de 70 ele morreu e o Deng Xiaoping assumiu o poder, que foi quando ele foi para os Estados Unidos, conheceu a Disney e começou a ficou repensar. maravilhado com Começou a repensar com a ideia toda essa americana. questão. E na década de 80 ele abriu Shenzhen. Depois abriu do lado de Shenzhen, que agora eu esqueci o nome. Depois ele abriu Xangai na década de 90. E aí o nosso, que eu gosto muito do Xi Jinping, ele realmente em 1998, ele começou a abrir toda a China e refez tudo. Só que assim, apesar de tudo, aí, quando eu fui falar com um chinês, eu falei assim, não, eu admiro muito vocês, porque você veja, tantos milhões morreram de fome. Ele olhou para mim e falou assim, não pode falar disso, não. Vamos, muda. Não pode falar isso. Não pode ficar falando isso aqui. Tipo assim, né? E outra coisa, eu fui em 6 de junho foi o dia que aconteceu o probleminha, né? Sim. Na paz celestial. Básico, né? Um probleminha, né? Nada demais. Deu um BOzinho lá. BOzinho na paz celestial. E era uns dias antes, né? Daí ele me mandou uma mensagem no WeChat. Ele falou assim, amanhã é o dia, hein? Ó, cuidado. Boca de siri. Tipo assim, você fala demais, tá? Fica calminha na tua. Mas assim, você tem toda essa questão. Só que o nosso presidente, o Xi Jinping, ele sabe, porque ele tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Sim. E ele sabe o seguinte, hoje, esse 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, nenhuma tá na miséria. Sim. Eles erradicaram a miséria da China. Existe, claro, as pessoas mais pobres, que trabalham, os operários, etc., né? Mas ninguém mais passa fome na China inteira. E assim, a China, com a questão do comunismo, ela nunca teve muito problema de moradia. Sim. E o que a China fez quando ela construiu esses milhares e milhares de edifícios? Ela substituiu as moradias precárias por boas moradias. E ela fez o programa que é o seguinte, hoje na China você tem a propriedade privada, mas ela não é bem sua. Você tem uma seção, então você faz um edifício aqui, nesse pedaço de terra que é do governo. O tijolo é seu, mas a fração ideal do solo é uma seção de 70 anos para... 70 anos para residencial e 50 anos para comercial. E aí a gente pergunta, tá, mas e quando terminar os 70 anos? Eles falam, olha, ainda ninguém sabe o que o governo vai fazer, mas a gente acredita, pelo que o Deng Xiaoping tem falado, que vai renovar a um pequeno custo. Que ele vai parcelar, né? Dependendo se é comercial, qual é o valor da terra. Você que olha isso e acha que é um absurdo, o que é o IPVA e o IPTU? Lá não tem IPVA e não tem IPTU. É a mesma situação. Você compra um carro e todo ano você perde 4% dele. E se você não pagar, você perde seu bem. Você perde então bem. ele não é seu, ou seja, né, entre aspas. Ele não é seu. E uma situação que eu acho interessante também é que aí eu tive contato, né? A gente trabalhou um tempo com importação, eu tenho contato com uma família chinesa que mora aqui e tem muitos negócios lá. E é interessante quando você conversa com um chinês aqui no Brasil, que tem família lá, que ele fala, sabe o que eles fazem? Eles guardam todo o dinheiro deles lá na China. Porque assim, eles não confiam em lugar nenhum do mundo. E o Estado dá para eles o bem-estar social, que aí ele fala assim, cara, não, eu tenho para onde voltar. Então ela tá aqui, ela ganha muito dinheiro aqui, e o que ela faz? Ela manda o dinheiro de volta para a China. Tem um patrimônio na China. Só que assim, vírgula, tá? Porque como que funciona a China? A China é exatamente igual aos Estados Unidos. Não tem saúde gratuita. E a escola é gratuita até uma certa idade. Sim. Porque assim, esse negócio de saúde gratuita não funciona. Não funciona, não funciona, não funciona nem a saúde gratuita e nem escola gratuita depois do ensino médio. Né? Então, assim, essas unidades, não faz sentido isso. Nos Estados Unidos isso não existe. E olha o que a gente tem de desenvolvimento. Não existe faculdade pública nos Estados Unidos. Na China também não. Claro que o governo, eu conversei com estudantes de faculdade, o governo subsidia para quem precisa. Então, ele pagava, sei lá, por ano na faculdade, 5 mil, 5 mil, era barato, porque o governo subsidiava, mas ele sempre paga alguma coisa. A moradia também, ele pagava 1.000 e não sei quantos por ano, mas não é de graça. Partida, né? Não é de graça. Saúde não é gratuita na China. Você tem que ter um seguro saúde. Se você não pode pagar, tem um seguro saúde do governo, tá? Você tem que pagar.
E se você não pagar, eles vão te cobrar. E ainda existe uma coparticipação, às vezes, nos seguros. Tanto que muita gente vai no hospital na China, prefere morrer em casa porque não tem dinheiro para pagar. Então, assim, não o estado de bem-estar social é uma coisa que não faz sentido. Por isso que o Brasil não se desenvolve. Isso, né? isso. Então, e outra coisa, o chinês, qual que é o problema do governo hoje, chinês? O chinês, ele guarda dinheiro. Por quê? Porque ele sabe que se ele ficar doente, ele precisa do dinheiro. E outra coisa, a aposentadoria na China é como se fosse R$400 por mês. Não tem aposentadoria na China. Então, ele tem que guardar dinheiro para quando ele ficar idoso. Então, o chinês guarda. A gente no Brasil tem aquela máxima, né? Quer transar? O Estado te dá a camisinha. Transou, o Estado te dá o filho. Te dá o bolso, te dá o bolso, te dá o luxo, te dá a aposentadoria. Exatamente. Lá, inclusive, duas coisas que o governo agora está dificultando essa parte do sexo. Camisinha é muito caro lá. E a parte da bebida alcoólica. Também impostos absurdos. Bebida alcoólica muito cara, porque o governo quer que o povo não beba tanto. Porque o chinês tem uma cultura da bebida. Então, assim... você pensa que não, olha, lá é comunismo, é tudo de graça. Não é tudo de graça. Então as pessoas têm que trabalhar porque elas sabem que elas vão ter que pagar a faculdade, têm que estudar desde criança, porque é um sistema parecido com o americano. Você tem pontuação desde criança. Então aqui no Brasil é o seguinte: o moleque não estuda o ano inteiro, vai mal, reprova, não sei o que, não sei o que. Chega na hora da faculdade, ele tem uma prova, que é o que vai dizer se ele entra ou não. Então, eles não estudam mesmo. E lá não. Lá conta cada ano, assim como nos Estados Unidos. E a competição lá é muito grande entre os jovens. Então, eles... 1,4 bilhão de pessoas. Eu não sei se alguém ouviu falar que o governo tinha mandado fechar a escola privada, né? O que aconteceu com essa questão? É que as crianças iam nas escolas públicas e quem tinha dinheiro pagava escolas privadas depois, então a criança tinha 3 turnos de aula. E aí isso estava fazendo com que as crianças ricas fossem melhor do que as da classe média, etc. Então o governo eliminou isso, não pode mais essas escolas. Para quê? Para que a competição entre as crianças seja mais justas. Porque assim, eles têm uma cultura. A nossa cultura hoje, você vê as nossas crianças, elas não têm muita cultura de eu tenho que ir bem o ano inteiro para chegar. Aliás, a vida inteira escolar ir bem. Não. Eles sabem que... Atingiu o mínimo lá, acabou o último semestre, nem faz. Tem criança que fala... Exatamente. Então, assim, nós tivemos ali depois nós tivemos uma visita no aeroporto. Lá, eu quero que vocês olhem no YouTube. Daxing Airport. O aeroporto novo que eles fizeram de Beijing é simplesmente incrível. A arquitetura, eles contrataram o melhor arquiteto do mundo. É uma arquitetura sem pilar, com vão livre de metros e metros e metros. E assim, o aeroporto deles, você não imagina, assim, é incrível. Eu fui no aeroporto de Singapura, é lindo, é maravilhoso, mas aquele aeroporto, em termos de arquitetura e tecnologia, não se compara. E robô para todo lado. Muito robô. Muito robô. Nossa, a primeira coisa que eu cheguei, também esqueci de falar no hotel, que eu via muito na internet, assim, eles não têm, eles têm o robô de entrega dos hotéis. Como então, assim? Como é que explica isso, Raquel? Porque na China, ninguém mais vai em loja, ninguém mais vai em lugar nenhum. Eles têm, inclusive o Dao, como é que eu esqueci o nome do aplicativo deles que eles usam lá para comprar? Esqueci, Taobao. O Taobao. A minha amiga falou assim, não, inclusive se você gostou desse porta-celular, você vai lá no Taobao, aí você entra lá, clica na lente e aí ele já olha todos os anúncios. É muito bom. E ela falou assim, não tem esse negócio de esperar uma semana para chegar o produto. Chega no dia. No dia. É no dia. Especialmente se você está em Xangai, Pequim, etc. Sim. E cidades médias, né? É no dia. Então, assim, a tecnologia dele está assim... anos-luz da nossa e dos Estados Unidos, tá? Porque a Amazon, extremamente atrasada. Dinossauro. Bom, Raquel, mas como que é esse robô no hotel que você falou? No hotel, assim, porque as pessoas pedem muito coisas, né? Então, assim, aí ela vai lá, programa, coloca a entrega, programa o quarto, aí o robozinho vai lá, anda, espera o elevador chegar, entra no elevador, ele já consegue saber qual é o andar, eu não sei, eu esqueci de perguntar como. Aí ele para no andar, ele vai até a porta e daí consegue fazer entrega. Eu acho que a menina fala que o robô tá chegando, né? Deve ter alguma comunicação, assim, mas você vê muito. E outra coisa, hotel, não era hotel de
de $300 a diária. Hotel que eu fiquei, que era outra coisa assim, para nós. Mas baratinho ou mais caro? A China, baratinho. Baratinho. Eu paguei R$250 a diária. Nossa, reais a diária, assim. Hoje, R$250 a diária aqui, você você não fica no... nem no Ibis hoje. Não fica no Ibis. Nem no Fórmula 1, antigo Fórmula 1, no budget. Não sei, R$250. R$250 lá, o hotel era novo, limpo, quarto pequeno, lógico, mas maravilhoso, assim, perfeito. Então, fui eles levaram a gente a estrutura que eles fizeram para as Olimpíadas. Meu Deus do céu. É uma coisa incrível, gente. Incrível. Mas aqui em Curitiba estão fazendo as obras da Copa. Vai terminar um dia. Vai terminar um dia. Não sei se termina, mas sei lá, né? Porque sabe que ficou história, né? Como é que vai acabar as obras da Copa, né? Não, a estrutura ali é incrível. A Grande Muralha, gente. Nós fomos para a Grande Muralha. Incrível. Você não sabe o que é a Grande Muralha. Gente, você imagina, a Grande Muralha foi feita mais de 1000 anos ali. E assim, é incrível. É realmente grande. É realmente incrível. Ela tem milhares e milhares de quilômetros. Essa parte que a gente foi a parte que eles restauraram, porque claro que ela está bem complicadinha. Mas é algo assim, é surreal. Primeiro que mergulhar na história essa viagem, né? Primeiro que a Grande Muralha, assim, para você chegar, eles fizeram no pico das montanhas. Por isso que morreu muita gente, né? Sim. Ela é feita com base, inclusive, no cimento que eles faziam, tinha, né? Corpo humano, etc. Sim. Porque, assim, imagina você subir uma montanha gigante e no topo da montanha você vai andando nessas muralhas. É uma coisa, assim, inesquecível. Isso tudo é em Pequim. Depois a gente pegou... Gente, os trens-balas de lá. 350 km/h. Você não sente nada. Nada. É incrível. Um conforto, uma limpeza. O trem-bala do Japão é muito parecido também. Ele é veículo leve, né? Ele não toca o sol, né? Não toca. E outra coisa, a diferença para os Estados Unidos não existe trem-bala. Não existe. Você quer ir de um lugar para o outro nos Estados Unidos, você tem que ir de avião. Ou o trem que acho que não chega... O trem que eles fizeram de Orlando para Miami... não chega a 350 km/h. Se ele chegar a 200 é muito. Eu perguntei por quê? Não tem tecnologia? Ele falou assim, porque é muito perigoso. Aonde ele passa, o trânsito é muito perigoso. Ou seja, eles não quiseram gastar com elevada. E a China é incrível. Incrível. E outra coisa, você está no trem, se você quiser pedir um McDonald's, você consegue pedir. Eles têm um aplicativo lá que é dentro do Alipay. O Alipay faz tudo, tá? Tudo. O Alipay, eu só usei o Alipay para bicicleta, para fazer pedido em restaurante, porque o Alipay é um app aberto. Então, o Douglas tem um restaurante. Ele entra no Alipay e programa o cardápio dele no Alipay. Então, eu entro lá, digito o QR Code e pagar é muito fácil. O nosso Pix é ridículo. Eu tenho que entrar no meu banco, digitar o CPF, ou eu tenho que entrar no meu banco. O Alipay não. Eu entrei no Alipay, digitei lá o QR Code e paguei. É Alipay para tudo, para tudo. O Alipay é fantástico. Xangai é uma cidade... O que na China, parte de arquitetura é mais impressionante? Iluminação, projeto, paisagístico, iluminação. Não tem esse negócio que nem a gente planta árvore desse tamanho, né? Aqui, ó. Eles plantam árvores prontas, gigantes, não só palmeiras, árvores. O paisagismo é incrível. Iluminação, os prédios todos têm projeto de iluminação, seja comercial, seja residencial. É incrível. Então, você vai à noite, é maravilhoso, maravilhoso. Que massa. Nossa Senhora, as visitas que nós fizemos lá em Xangai, Westbound Orbit, que é eles fizeram um bairro e a gente chama de âncora, né? A âncora é tipo um museu, é incrível. Que fica assim, porque todo bairro a gente busca fazer uma âncora. O que é uma âncora? Qual é a atratividade do bairro, né? E esse bairro, ele tinha um Orbit, porque eles fizeram, também contrataram, eles contratam os melhores arquitetos do mundo, nós visitamos, tem um shopping lá que chama 1000 Árvores Shopping, né? A Thousand Trees Mall. Depois vocês pesquisem no Google, ele tem 1000 árvores plantadas na fachada.
com todo o projeto de iluminação. É simplesmente incrível. A Shanghai Tower, que é o prédio mais alto de Xangai, é fantástico. E aí, só que assim, todo prédio mais alto, eu fui em vários prédios mais altos nos Estados Unidos e na Europa. Todo prédio mais alto tem um observatório. Uhum. Só que assim, na China, tudo lá é incrível. O observatório que eles fizeram ali é incrível, porque eles mostraram pra gente o pêndulo, que é o que sustenta o prédio. Por exemplo, sabe que tem, sei lá, 100 e tantos andares, né? Você se movimenta e esse pêndulo, quando o prédio vem para cá, o pêndulo vai para lá, mantendo o prédio estável. Meu Deus. Eles fizeram um show de música e luzes no pêndulo, que você fica assim, é inacreditável. Assim, na China é tudo melhor. É o melhor do mundo, é o melhor do mundo, é o maior do mundo, é o mais bonito do mundo. E não é mentira, tá? E não é somente em uma cidade, né? Você tem várias cidades que estão despontando, né? Nossa, não é Xangai. Eu fui para Xiamen. Você não sabe o que é Xiamen. Uma cidade pequena, 5 milhões de habitantes, pequena. Depois eu fui em umas cidades pequenas também, bem pequenas. Uma vila, né? 1,5 milhão de habitantes, tá? Nossa. Incrível. Curitiba. Incrível. Curitiba, pequena. Curitiba Vila. Nós pegamos um barco que foi exclusivo pra gente, maravilhoso. Andamos todo o sunset no rio de Xangai. O show de luzes que eles têm é incrível, incrível, incrível. Assim, a parte do centro de Xangai, limpo. A integração modal com moto elétrica. E lá, o mais interessante, você vai ver na televisão, o mais interessante é o seguinte. A motinha elétrica lá, eles comparam a bicicleta. Então, elas podem andar na calçada, elas não são emplacadas. Então, assim, é uma confusão. É bicicleta, moto elétrica, gente, é incrível. Quando a Raquel fala de modal, o pessoal que tá meio perdido, é o quê? É todo o sistema. Então, eu tenho lugares que eu vou caminhar a pé, aí então eu tenho lá uma ciclofaixa, aí eu tenho a pista de caminhada. Aí eu vou para andar de moto, aí então eu vou tendo a cidade planejada para que você possa sair a pé e pegar o trem-bala de forma orgânica, né? Não é igual as nossas ciclovias aqui em Curitiba, que você começa a nossa ciclovia, aí você cai no abismo, porque ela não tem fim. Não tem, Chega um lugar que ela acaba ali, meu. Não, você sai do aeroporto, você já pega um trem-bala, depois você já pega o metrô, e daí você sai do metrô, você já pegou uma moto elétrica alugada, tudo com Alipay, ou você pega ali uma bicicleta, daí você tem o ônibus, que é totalmente integrado ao transporte modal. Depois nós fomos para Xiamen, tá? Xiamen é uma cidade, então, de 5 milhões de habitantes, mas assim, incrível. Todas com arranha-céus, o arranha-céu deles tinha 80 andares, todas com um projeto de iluminação nos prédios. E gente, as rodovias. Xiamen, tem uma ilha. Aí o que acontece? Para você se você andar na ilha, você não vai acreditar. Eles fizeram uma via em cima do mar. Imagina, não consegue fazer Florianópolis e ligar ao aeroporto ao sul da ilha. Em cima do mar. Você dá a volta na ilha todinha. E daí eles falaram o seguinte, que quando a maré sobe, parece que você está andando em cima das águas. Que legal. Não, é incrível. A gente foi visitar um centro de convenções, uma cidadezinha. Eu já fui em vários centros de convenções, porque eu vou todo ano no evento da NAR, né? São 20 mil corretores. Mas aquele lá comporta tranquilamente 50 mil pessoas. É um dos maiores do mundo e da China, claro que Shenzhen é muito maior, né? Mas também está é o terceiro maior da China. E a tecnologia? Sim. Meu Deus do céu. Raquel, a gente está com o nosso tempo já estourado, mas eu queria que você falasse uma coisa para o pessoal. Tem corretor de imóveis na China ou não? Fomos visitar, tá, a Associação dos Corretores de Imóveis da China. China Real Estate Association of Realtors. Tem muito corretor de imóvel, ganha muito dinheiro. Vou falar do preço do mercado imobiliário da China. Vamos lá. Nossa, tem tanta coisa para falar, a gente vai ter que vir novamente. Então, assim, realmente, a gente já precisa terminar. Como funcionam os preços dos imóveis? Tem crise? Não tem? Tem bolha? Não tem? O que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas uma das grandes construtoras da China, que é a Evergrande, que era particular, quebrou. O governo ajudou em partes, Sim. mas deixou a empresa quebrar. Então, a Evergrande quebrou. A partir desse momento, porque na China, assim, todo mundo já tinha sua propriedade privada, porque era todo do governo, e o governo fez a cessão das propriedades. E eles construíram muito para quê? Para melhorar as propriedades das pessoas. Tanto que eu falei com um chinês, ele falou, não, a minha casa dos meus pais era uma, a gente derrubou e fez outra, né? Então, assim, como funcionam os preços, tá? Pequim, Xangai. Eu vou falar em real.
varia de R$80.000 o metro quadrado até R$120.000. Nossa. Você não tem isso no Brasil. Olha, porque assim, lá é muito dolarizada a economia, Sim, né? sim. Então, em dólar é $20.000, né? Sim. $20.000. Então, é como se fosse dólar, né? É muito dolarizada, por isso que o salário mínimo... Lá não tem um garçom que não ganhe R$8.000 por mês. Então, assim, se você vai um pouquinho mais longe do centro de Xangai, você paga ali 40 mil, dá para dizer uns R$35.000. É nesse nível. Você vai para Xiamen, que é uma cidade de 5 milhões de habitantes, aí já muda. Tem R$30.000 o metro quadrado. Nós visitamos em Xiamen 2 lançamentos. Um lançamento médio padrão normal e um lançamento de altíssimo padrão. O que é o alto padrão na China? Eu quase morri. Já vem com robô, com Tesla na garagem. Não, e assim, aqueles lustres que eram de metros do chão até o teto. Piso aquecido é mato lá, né? Tem tudo que você imaginar, tecnologia. Privada. Gente, privada na China. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que tinha que agachar, né? Sim. Cheguei lá, mas eu achava que isso era coisa... Lá a China, até hoje, eu aluguei um apartamento em Zhangjiajie, o apartamento, a privada é no chão. E outra coisa, eles economizam lá, porque daí o ralo, não tem ralo na pia. Daí joga água no... vai direto na privada. Então, assim, é muito interessante assim, essa questão de privada. Mas, assim, quando ela não é no chão, ela é totô. Conhece a privada totô? Não. Eu acho que ela limpa, né, o negócio pra você. Ela tem jato de lá, jato de cá. Ela tem arzinho pra secar. Caramba. Tudo. Então, assim, desde a privada totô, em tudo que é lugar na China você encontra. Banheiro público tem, ou se não é no chão, é totô. É muito engraçado, que essa marca de privada, eu vou querer uma pra mim, né? Eu não vou fugir disso. Então, assim, é incrível, assim, o alto padrão lá na China. Só um detalhe do lançamento deles, eles fizeram toda a área de lazer do prédio. Claro que lá 10 torres de 50 andares, né? E aí eles vendem o plantão de vendas na área de lazer. É incrível, incrível. Eu postei um monte de foto porque eu não acreditava quando eu vi. Então, chamem R$30.000 o metro quadrado. E quando você vai para Zhangjiajie e Luoyang, que são cidades menores, aí você tem um preço mais perto do Brasil. R$5.000 o metro quadrado. Tem até de 3, são um pouco mais antigo. Então, as cidades da China, que são cidades normais, elas é um preço muito parecido com o brasileiro. E quando você vai para cidades que são centros, Shenzhen é um pouco mais barato, tá? Shenzhen você tem R$70.000 o metro quadrado. Mas assim, esses são os preços da China. Corretor de imóvel é muito valorizado, ganha muito dinheiro. O aplicativo deles de achar imóveis é incrível. Eles têm o Viva Real como a gente tem. Então, gente, dava para falar muito da China, de Zhangjiajie, que foi uma cidade pequena que eu fui, que deu para eu me integrar bem na cultura. Fiquei no Airbnb, senti o que é aqueles prédios. Lá no prédio que eu fiquei, eram 12 blocos de 30 andares. Raquel, e uma última curiosidade. O chinês é tudo pequenininho, não? Porque a gente vai comprar as roupas da China lá, tinha que ser uns 10G para mim. Eu por exemplo, não comprei nada de roupa lá, porque ou era curta na manga, ou era curta na calça, ou era curta no gancho. Então, realmente, os chineses são é raro ver uma... Nossa, eu achei assim, raro ver uma chinesa na minha altura. Eu achei uma chinesa na minha altura, mas assim, muito raro. E outra coisa, o legal da China, eu não sei se é legal, tô falando isso, mas assim, todo mundo é igual. Sim. Assim, você vai para os Estados Unidos e lá não existe gueto, porque o problema dos Estados Unidos e da Europa é que se formaram guetos. Sim. Então, eu fui para a Alemanha, existe o gueto, é gueto. Sim. É o gueto dos muçulmanos. Eu andei em tudo que é gueto lá, porque eu ando por tudo, né? Sim. Eu me senti mal. Existe o gueto das prostitutas e drogados, onde eu fiquei lá na Alemanha, eu fiquei bem num hostel, nesse gueto. Era só prostituta e drogado. Tem o gueto tem o gueto dos negros, tem o gueto dos indianos. É tudo gueto. Não, nos Estados Unidos não se mistura. Sim. É o bairro dos negros. Sim. É o bairro dos brasileiros, não se mistura. Sim. E é o bairro dos mexicanos, é o bairro dos americanos. Então você tem guetos. Sim. E os Estados Unidos está muito perigoso. Se você entrar no bairro dos negros, é perigoso. Sim. Então, assim, nos Estados Unidos não tem segurança mais. Acabou.
Acabou. E já na China não tem essa distinção. Você não tá tem ali, gueto. tá todo mundo... É todo mundo igual, é todo mundo, né? Tá claro, tem os bairros mais simples, tem os bairros mais ricos, mas você não encontra, você não consegue distinguir se a pessoa é rica ou ela é pobre. E já tem bastante gente de fora lá também, assim? Ou você vê que é todo Só mundo turista? Xangai e Pequim, Shenzhen... Só cidades pobres. Essas cidades, assim. Fui para Hong Kong. Hong Kong já não é China. Pensa uma cidade suja, fedida, desorganizada. É Hong Kong, não é China. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer quando a China reivindicar Hong Kong, né? Já é China, na verdade. Porque a Hong Kong, assim, rapidinho uma história, né? O Hong Kong foi porque a Inglaterra comprava muito produto da China. E a China não comprava nada da Inglaterra. Então existia um déficit de balança comercial. Sim. Aí a Inglaterra teve a brilhante ideia de vender ópio para a China. E o ópio no começo, a Inglaterra vendeu como remédio. E depois de muitos anos eles descobriram que era uma droga. E aí isso aí igualou a balança comercial. E a China, percebendo que a Inglaterra estava destruindo a China, fez a guerra do ópio. Só que como estava todo mundo viciado, eles perderam. E no que eles perderam, eles cederam Hong Kong. Depois eles cederam, mais na outra guerra, eles cederam um pedaço de Xangai também, porque Xangai tem muita coisa europeia. E aí, só que essa cessão foi de... acho que 100 anos, não sei quantos anos. Em 1997, acabou e entregou. Só que para não entregar de uma vez, agora eles têm, se eu não me engano, 30 anos. Depois de 30 anos, está no papel. Sim, sim. Hong Kong vai ser 100% China. Vamos ver que vai executar então, isso aí é contratual. Sim. Não é uma questão de reivindicar ou não, já é. Aí, claro, que teve aqueles protestos, que sabe como é, né? Ô, Raquel, e quem quiser te achar, como é que faz? Conta pra gente. A melhor coisa ali tem no Instagram, vai me encontrar, é Raquel Dombi, com B mudo, Raquel Dombi. E aí a gente pode conversar, bater um papo e falar um pouco mais sobre China e mercado imobiliário. Vamos fazer um próximo. E fique ligado, daqui a pouquinho, mais 15 minutinhos, vamos falar de locações com a Isabel Maestrelli e as Andressas no PodConference, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente.